Olá, tudo bem aí? Aqui tá tudo certo. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema mais específico em relação ao treinamento e um tema mais específico também em relação a algo que faz muita diferença na hora de a gente conversar sobre definição da coxa, que é o desenvolvimento dos posteriores de coxa. Bom, é muito comum as alunas chegarem aqui para treinar comigo, seja no presencial, seja na consultoria online, e apresentarem um déficit de desenvolvimento entre o quadríceps e os posteriores de coxa, ou seja, um quadríceps bem desenvolvido, volumoso, às vezes já bem definido também, e um posterior de coxa que não acompanha, né? Um posterior de coxa que está realmente atrasado em relação ao seu desenvolvimento, um posterior de coxa que não está bem definido ainda. E isso me lembra que lá na teoria a gente encontra referências de que os posteriores de coxa realmente são menos desenvolvidos, né, que esse déficit é muito normal para as mulheres. Inclusive esse é um dos motivos pelos quais as mulheres apresentam um índice de lesão de joelho maior do que os homens, já que os posteriores de coxa são um grupo muscular que tem essa função importante de controlar excentricamente os movimentos, né, de ajudar a frear os movimentos, né, controlando, tracionando a tíbia para trás, dando estabilidade para o joelho em exercícios como o agachamento, por exemplo, como o leg press. Então, além de melhorar esteticamente, né, através dos exercícios, a gente também melhora funcionalmente os posteriores de coxa. Então, a importância, a relevância de acertar esse ponto do treinamento é muito grande, não só pelo resultado final da definição, né, da coxa, como também pelo resultado final da melhoria da função desse grupo muscular na hora de executar todos os exercícios, não só para esse grupo muscular específico, mas para os demais também. Isso me faz lembrar a história da Rafa, que era minha aluna de consultoria online e depois de um tempo se tornou minha aluna de personal training, né? Veio treinar aqui presencialmente comigo e está comigo até hoje. A Rafa, no início da consultoria online, me mandou lá as suas fotos e também a sua anamnese, né, com as informações sobre ela, sobre a rotina dela, sobre os exercícios e treinos que ela já fazia. Nas fotos, o que me chamou a atenção foi, né, as fotos de frente, principalmente, o volume do quadríceps. Ela já tinha um quadríceps bem desenvolvido, ainda não era bem definido, mas tinha tamanho. Mas, de lado, aí eu já comecei a perceber um erro comum que eu comentei com vocês em relação ao desenvolvimento dos posteriores de coxa, né? De lado, o quadríceps tinha aquele volume, né? Fazia aquela curva assim, mas o posterior de coxa era reto. Tinha o bumbum e depois um posterior de coxa reto, já demonstrando ali para mim essa falta, né, de atenção específica para o desenvolvimento dos posteriores de coxa no treino. Aí eu fui lá olhar a anamnese, né, as informações que ela me passou sobre os treinos que ela fazia. Fui lá procurar qual era o treino dela de membros inferiores, os treinos de perna que ela fazia, e estava lá o erro muito comum, inclusive no dia do treino de membros inferiores, né, que deveria ter um para quadríceps e um para posterior de coxa. No treino de posterior de coxa, um monte de exercício para quadríceps, né, que não ia ajudar em nada a melhorar a definição dos posteriores de coxa. Por quê? Seleção de exercícios errada, exercícios multiarticulares, com algum ajuste assim na posição dos pés, como se isso fosse alterar a ação dos posteriores de coxa naqueles exercícios, o que acaba não acontecendo, né? Um agachamento sumô, por exemplo, com os pés mais afastados, ou um leg press com a pisada mais alta, que geralmente são as escolhas erradas, né? Ou no mínimo equivocadas que se faz na hora de montar um treino para posteriores de coxa, que na verdade não está ajudando em nada a definir esse grupo muscular, só está aumentando a diferença, né, entre o quadríceps e o posterior de coxa, porque não está desenvolvendo um e está estimulando ainda mais o outro, né? Então, num dia ela treinava quadríceps e no outro dia ela treinava mais quadríceps, e o volume de treino de posterior de coxa muito pequeno, o que só aumentava essa diferença, né, entre um grupo muscular e o outro. Por isso que o quadríceps continuava melhorando, né, e o posterior de coxa não ganhava volume, muito menos definição. Além dessa questão estética, né, de não ter harmonia entre quadríceps e posterior de coxa, entre um grupo muscular estar mais definido do que o outro, a gente também tem aquela questão funcional que eu citei lá no início do vídeo, né?
não desenvolver, não fortalecer os posteriores de coxa de maneira adequada, também aumenta o risco de lesão para o joelho, porque diminui a estabilidade dessa articulação durante os exercícios, já que essa é uma função realmente do posterior de coxa lá no leg press, lá no agachamento, e não realizar o movimento de maneira ativa, né, a ponto de gerar hipertrofia, por isso que ele não aumenta, por isso que ele não se desenvolve, por isso que a definição desse grupo muscular não melhora nesses exercícios, porque a função dele ali não é essa, né, a função dele ali é de controlar excentricamente o movimento, é de dar estabilidade para o joelho. Então esses erros na seleção dos exercícios atrapalham a parte estética, a parte da definição da musculatura, mas também prejudicam a segurança da execução, né, de maneira geral aí no treino de perna. Agora que a gente já conversou bastante sobre a parte teórica, né, em relação ao desenvolvimento dos posteriores de coxa, a influência disso na definição dos membros inferiores e também na segurança da articulação do joelho, eu vou levar vocês lá para a prática, para a gente identificar realmente qual é a diferença que faz a posição dos pés no agachamento sumô ou no leg press 45 e por que isso não vai ajudar vocês a desenvolverem mais os posteriores de coxa, por que isso não vai ajudar a melhorar a definição desse grupo muscular. Mas eu não vou ficar só falando que está errado, eu vou mostrar para vocês qual é a estratégia que de fato pode ajudar a melhorar a definição e a força desse grupo muscular, da mesma maneira que eu utilizei, que eu apliquei com a Rafa, para que hoje ela tenha, né, uma harmonia estética e de força entre quadríceps e posteriores de coxa. Agora eu vou mostrar para vocês o agachamento sumô que eu comentei lá, que é um dos dois exercícios que são selecionados geralmente de maneira equivocada para estar fazendo parte do treino de posteriores de coxa. E como é que funciona então o agachamento sumô? Qual é a característica principal dele? É um afastamento das pernas, né? Ou seja, uma abdução do quadril e uma rotação externa do quadril, ou seja, apontar os joelhos e os pés para fora. A Fran vai assumir a posição aqui para vocês poderem visualizar, ó. Pode fazer alguns movimentos. Ó, esse aqui é um exercício, um agachamento sumô característico, tá? Ó, o joelho apontado para fora, a ponta do pé alinhada com o joelho. A questão é que esse não é um exercício que vai melhorar a definição dos posteriores de coxa. É por isso que quando ele faz parte lá do teu treino de posterior de coxa, ele é um erro, né? Parou, pode parar. Se você fizer esse exercício aqui para quadríceps, se você fizer esse exercício para a parte interna da coxa, para os adutores, aí sim, você vai estar ajudando a melhorar a definição desses grupos musculares. Agora, pensando nos posteriores de coxa, isso é só uma seleção errada, equivocada de exercício, tá bem? É por isso que na hora de montar lá o seu treino, você deve fazer a seleção correta do exercício, porque além de não ajudar a melhorar aquele grupo muscular que seria o alvo daquele treino, você aumenta ainda a diferença, né, que está tendo de tamanho e força do quadríceps para o posterior de coxa, que é justamente o problema que a gente está tentando corrigir. Agora a gente vai ver o leg press 45, que é um outro exercício que geralmente é selecionado de maneira errada para fazer parte do treino com ênfase no posterior de coxa. A ideia aqui errada é de que colocando os pés na parte mais alta da plataforma, né, a gente teria então uma ênfase dos posteriores de coxa nesse movimento, o que não acontece. Essa posição mais alta dos pés vai alterar a relação entre o quadríceps e o glúteo máximo apenas, porque com o pé mais alto a gente vai ter uma flexão e extensão menor do joelho e uma flexão e extensão maior do quadril. Então o quadríceps trabalha um pouco menos e o glúteo máximo trabalha um pouco mais. Isso vai ajudar na definição desses dois grupos musculares. Agora, para o posterior de coxa que é bom, nada, tá? Ele continua fazendo o papel dele de controlador excêntrico, ou seja, ajudando a frear o movimento aqui, né, na fase excêntrica, ajudando a estabilizar o joelho, dando mais segurança na hora da execução, assim como ele faz no agachamento sumô, no hack, tá bem? Então, se a ideia for melhorar os posteriores de coxa, colocar esse exercício no treino é um erro, só vai te afastar do teu objetivo, tá bem? Só vai aumentar aquela diferença que tem que ter de volume e de força entre o quadríceps e os posteriores de coxa, tá certo? Então, se for para utilizar o leg press 45 no seu treino, que seja da maneira certa, pensando em quadríceps e em glúteo máximo, não em posteriores de coxa. Agora a gente vai ver uma das principais opções aqui para de fato melhorar
a definição, para de fato desenvolver em força e volume os posteriores de coxa, que é a mesa flexora, tá? Um exercício prioritariamente de flexão do joelho, tá bem? Onde o posterior de coxa pode exercer uma das suas funções, que é a de flexionar essa articulação, tá? Por que uma delas? Porque os posteriores de coxa atravessam tanto a articulação do quadril quanto a articulação do joelho. E aqui a gente entende a importância de, durante a execução da mesa flexora, estabilizar o máximo possível o quadril, ou seja, bloquear a ação do posterior de coxa no quadril e liberar a ação dele lá na articulação do joelho, fazendo esse movimento de flexão. Pode deitar mais. Então, depois de estar totalmente deitado aqui, ó, a Fran vai primeiro fazer essa pressão aqui, né, no quadril, ó, contra o assento, tá bem? Para garantir que o quadril esteja estendido, ou seja, que o posterior de coxa já esteja tensionado nessa função aqui de extensor do quadril, tá bem? Liberando o movimento dele na sua porção aqui mais distal, lá perto do joelho, fazendo a flexão, né, da articulação, e aí sim colaborando de maneira mais efetiva para a definição desse grupo muscular aqui na mesa flexora, tá certo? Outro detalhe, se você quiser mostrar aqui, ó, é a posição das pernas. É muito normal as alunas deitarem com as pernas afastadas assim e começarem um exercício, né? Então, antes de iniciar o movimento, ó, aproximar as pernas, tá? Buscando esse alinhamento articular aqui, ó, tornozelo, joelho e quadril. Pode puxar, Fran, para quando ela chega aqui em cima, ó, a panturrilha repouse exatamente sobre a coxa, tá certo? Olha como ficaria se ela tivesse com as pernas desalinhadas, tá bom? Visivelmente é um movimento mais desconfortável, né? E um movimento que possivelmente pode gerar uma lesão na articulação do joelho, tá certo? Então, depois de fazer esse ajuste que vai trazer mais segurança e efetividade para o exercício, e depois de ter feito, né, essa orientação em relação à pressão do quadril para baixo, aqui estendendo o quadril, a gente já tem a possibilidade de realizar esse movimento com mais efetividade, aí sim podendo melhorar o volume e definição do posterior de coxa em um exercício específico para esse grupo muscular. Agora a gente vai ver uma outra opção de exercício específica para posterior de coxa, essa sim uma alternativa que vai ajudar a melhorar a definição desse grupo muscular, que é a cadeira flexora. É um exercício similar à mesa flexora, a não ser por um detalhe, a posição do quadril, né? Lá na mesa flexora a gente tem um quadril praticamente estendido, né? Um pouquinho flexionado por conta daquela posição do banco, né? Que tem essa curvatura. Agora aqui na cadeira flexora não, o quadril fica fletido em 90 graus. Isso altera, né, a ação do posterior de coxa, porque, como eu expliquei para vocês lá na mesa flexora, o posterior de coxa atravessa as duas articulações, quadril e joelho. Então, quando a gente flexiona o quadril, a gente está alongando o posterior de coxa, especialmente quando o joelho está estendido, que é justamente a posição em que a Fran vai ficar aqui na cadeira flexora, tá? E isso, de alguma maneira, aumenta a intensidade, né, do estímulo para os posteriores de coxa, né? Vai ser mais eficiente na definição desse grupo muscular. Então a Fran vai fazer aqui o exercício para nós, ó. Mas antes de iniciar, aqueles ajustes, né, em relação à parte técnica que fazem diferença na segurança e na efetividade do exercício para, de fato, melhorar a definição dos posteriores de coxa. Primeiro, em relação à posição das pernas, né? Lembra que eu falei para vocês lá na mesa flexora, ó, os pés afastados, né, tiram o alinhamento mecânico ideal dos membros inferiores. Então, depois de sentar, a primeira coisa é alinhar tornozelo, joelho e quadril. Lá no tronco, ó, peito para fora, ombro baixo, as escápulas para trás e o abdômen contraído, né? A musculatura abdominal toda travada. Musculatura superficial, reto abdominal, os oblíquos e a musculatura profunda, principalmente lá o transverso do abdômen, dando estabilidade para a coluna e para o quadril, enquanto a Fran realiza o movimento principal aqui, que é flexão e extensão do joelho, né? Durante a flexão, os posteriores de coxa trabalhando de maneira ativa. Agora a Fran vai puxar e vai segurar lá embaixo, né? Aqui os posteriores de coxa estão sendo bem solicitados e quando ela alonga, eles são bem estirados, né? Eles são bem alongados
justamente por conta daquela posição do quadril, o quadril flexionado em 90 graus, aumentando o alongamento da cadeia posterior. Inclusive, para quem tem encurtamento nesse grupo muscular, vai sentir dificuldade em executar o exercício aqui sentada, vai sentir uma facilidade maior para executar o exercício lá na mesa flexora, tá bem? Mas ambos os exercícios são ótimas opções para melhorar a definição dos posteriores de coxa, muito melhores do que leg press 45 com pé alto ou agachamento sumô, que em nada vão ajudar nesse objetivo. A gente vai ver mais uma alternativa de exercício para enfatizar o trabalho dos posteriores de coxa, assim como a gente fez lá na mesa flexora e na cadeira flexora. A diferença é que aqui a gente vai estar focando no movimento do quadril, né? A gente vai estar focando nessa ação que os posteriores de coxa realizam no quadril. Porque, como eu disse para vocês, os posteriores de coxa atravessam tanto a articulação do joelho quanto a articulação do quadril. Lá na mesa flexora e na cadeira flexora, a gente estava enfatizando essa ação de flexão do joelho que eles fazem, ou seja, a gente estava enfatizando essa porção mais distal aqui dos posteriores de coxa. Agora a gente vai trabalhar o movimento do quadril, a ação do posterior de coxa no quadril, enfatizando então essa porção mais proximal aqui, nessa conexão do glúteo com o posterior de coxa, justamente naquela área da bananinha, sabe, que incomoda tanto vocês, que, verdade seja dita, é mais uma questão de acúmulo de gordura e água. Porém, quando a gente desenvolve os posteriores de coxa nessa porção, quando a gente desenvolve a porção inferior do glúteo máximo, a gente também está colaborando para resolver essa questão e melhorar a definição dessa região, porque está preenchendo com massa muscular e vai diminuir a flacidez, tá certo? Então aqui a gente vai avaliar agora a execução do stiff. A Fran vai realizar o movimento. Como eu disse para vocês, é um movimento prioritariamente de quadril. Então a Fran vai projetar o quadril para trás, flexionar o quadril e projetar o quadril para frente, estender o quadril. Ou seja, projetando o quadril para trás, ela alonga o posterior de coxa. Projetando o quadril para frente, estendendo o quadril para frente, ela vai contrair, né, os posteriores de coxa, tá certo? Então o movimento não é levar a barra para baixo, para cima. Quando vocês estiverem fazendo o exercício, meninas, prestem atenção no movimento do quadril. Projetar o quadril para trás para alongar, projetar o quadril para frente para contrair o posterior de coxa, tá certo? E aqui entra um detalhe importante, tá? A Fran, nessa posição aqui em pé, ela está num ponto de descanso. Não tem tensão gerada pela barra aqui no posterior de coxa. E o que a gente precisa para crescer, para desenvolver, para definir a musculatura é gerar tensão nela. Então, pensando nisso, ó, quando a Fran projeta para trás e alongou, na hora de voltar e contrair, ela interrompe o movimento um pouquinho antes. Estão vendo? Ó? Ela não estende completamente o quadril. Ela interrompe um pouquinho antes. Dessa forma, ela preserva a tensão nessa articulação e nos dois grupos musculares que fazem parte desse movimento, o posterior de coxa e o glúteo máximo, ajudando a melhorar a definição, o desenvolvimento desses dois grupos musculares. Bom, meninas, hoje a gente conversou mais sobre os posteriores de coxa, né? Os principais erros e acertos na hora de montar um programa de treino, na hora de executar os exercícios, pensando em fortalecer, em aumentar o volume, em melhorar a definição desse grupo muscular. E se vocês têm dúvidas sobre outros grupos musculares, se vocês têm sugestões, né, de outros exercícios ou grupos musculares que vocês têm interesse, aproveita a área aqui dos comentários, deixa sua sugestão, deixa sua dúvida, que a gente vai estar montando outros vídeos para colaborar com você que gosta de treinar e está interessado em melhorar a definição do seu corpo.